E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia e nesse vídeo eu vou falar sobre empreendedorismo, empreender em Portugal. Eu não vou falar sobre visto D2, sobre assessoria, nada disso. Não é esse o intuito. Eu queria propor uma reflexão para quem pensa em empreender, tanto no Brasil quanto em Portugal, em qualquer lugar do mundo. Então eu vou trazer para vocês algumas questões que a gente tem que pensar antes de empreender. Naquele vídeo que eu fiz com a minha mãe, e por sinal, a minha mãe ficou super emocionada com a quantidade de mensagens e de dicas que ela recebeu. Então, ó, um beijo para vocês. Mas eu disse que vocês eram muito queridos e participativos. Naquele vídeo, a gente comentou que nós queremos empreender em Portugal depois que a gente chegar lá, né, que a gente já tiver um pouco de tempo em Portugal. E eu recebi muitas mensagens de pessoas questionando o que a gente vai fazer, se a gente já sabe como a gente vai fazer, quanto é que custa, o que dá certo, o que não dá certo em Portugal. Pensando nessas perguntas, eu quis trazer para vocês algumas reflexões. O que eu vou conversar com vocês hoje é da minha experiência. Eu trabalho com gestão de projetos e de empresas há alguns anos e eu já montei, já estruturei negócios e serviços para algumas pessoas, para alguns empreendedores, inclusive a última empresa que eu estava trabalhando, que eu saí agora no final de abril, estou desempregada. Eu montei ela desde o início, estruturei toda a empresa, toquei a empresa, deixei a empresa rodando direitinho e agora eu estou saindo para ir para Portugal, né? Então, assim, o que eu vou trazer para vocês são as mesmas perguntas que eu faço quando eu sento numa mesa de reunião com algum empreendedor. Então, não vou trazer nenhuma, digamos assim, nenhum milagre aqui, nenhuma poção mágica, receita de bolo, nada. São questionamentos que nós precisamos fazer antes de abrir qualquer negócio, seja no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, onde for. Nós precisamos pensar sobre alguns pontos. Então, vamos lá. Eu acho que o primeiro questionamento que tu tem que se fazer é se tu tem uma veia de empreendedor. Mas o que é isso? Acho que a maioria das pessoas estão acostumadas a ser empregados, né? A trabalhar para uma outra pessoa, para uma outra empresa. Então, tu tem a tua lei trabalhista, tu tem as tuas 40 horas semanais, teu 13º, as tuas férias, a tua estabilidade, né? Quando tu é empreendedor, isso não existe. Tu não vai trabalhar 40 horas semanais, tu vai trabalhar final de semana, tu vai trabalhar de madrugada, tu vai ter que estudar muito, tu vai ter que estar sempre se atualizando com o que está acontecendo no mercado, com o teu produto, com o teu serviço. Então, tu tem que desapegar um pouco da estabilidade, como eu falo. E é muito importante tu entender se tu tem essa característica. Porque muitas pessoas se frustram achando que depois de 1, 2, 6 meses, 1 ano, a empresa dela vai estourar e ela vai ganhar rios de dinheiro. Só que não é assim que funciona. E isso não é um problema. Não é todo mundo que tem essa veia de empreendedor e não é todo mundo que consegue, digamos assim, sacrificar muito da sua vida, do seu tempo, com uma ideia de fazer algo dar certo. Então, acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: eu estou disposto a abrir mão da estabilidade? Eu estou disposto a arriscar? Porque empreender é arriscar. Segundo ponto fundamental é que ninguém abre um negócio sem conhecer o seu mercado, sem conhecer a sua concorrência, o seu público-alvo, sem ter o mínimo conhecimento sobre o serviço ou o produto que ele quer prestar. Então, quando as pessoas me falam assim, porque eu vou chegar em Portugal e eu vou abrir uma loja, eu vou fazer tal coisa, elas têm que ter em mente que se elas não conhecerem o mercado, se elas não conhecerem a concorrência, se elas não conhecerem os influenciadores, ou como é que funciona o consumo, tem uma grande chance de não dar certo. E isso é muito importante tu entender. Como é que é o mercado do segmento que tu quer atuar? Como é que funciona o consumo desse segmento? Como é que funciona o meu público-alvo? Quem são os meus concorrentes? Tudo isso é muito óbvio, mas eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito. Então, tu tem que ter esse tempo de chegar, de conhecer o teu mercado, de conhecer a região. Se tu vai abrir uma loja física, como é que funciona o comércio daquela região? Como é que funciona... Tem outros concorrentes naquela região? Então, tu precisa ter esse tempo de conhecer. E é extremamente necessário isso. A próxima questão é, tu conhece teu público-alvo? Ou melhor, tu sabe quem é o teu público-alvo? No marketing, a gente tem uma expressão que é a persona.
Que a persona nada mais é do que desenhar quem seria o teu público, o que ele pensa, o que ele gosta, como é que ele se sente, o que ele faz. Tu precisa conhecer esse teu público, tu precisa saber quem ele é. Primeira coisa, tu tem que desenhar esse teu público. Ah, o teu produto é para mulheres, o teu produto é para pessoas de mais idade, é para crianças, é para turista. Para quem é esse teu produto? Depois que tu souber para quem é, tu tem que pensar como é que ele se comporta, como é que ele age, o que faz ele consumir, o que ele gosta, o que ele não gosta. Isso leva tempo. O melhor é tu conseguir conversar com o teu público, então fazer entrevistas, fazer pesquisas. Hoje tu consegue fazer pesquisas online de maneira muito rápida, tem diversas ferramentas, tu pode colocar uma pesquisa no Facebook, tu pode lançar um e-mail marketing de pesquisas, então é bem simples, mas tem que ser feito. Quanto melhor tu conhecer o teu público, melhor tu vai prestar o teu serviço ou tu vai entregar o teu produto. Próximo ponto que tu tem que te questionar é, tu tem um conhecimento mínimo de gestão de empresas? Eu não estou perguntando se tu é formado em gestão ou algo do gênero, mas tu conhece o mínimo de gestão? Tu sabe como faz o gerenciamento de uma empresa? Tu sabe como é que faz gestão de custos? Tu entende o que é uma receita? O que é um custo? O que é uma despesa? O que é o lucro? Tu consegue fazer o teu preço de venda? Tu sabe como calcular o teu preço de venda? Aqui no Brasil é muito comum que as pessoas simplesmente duplicam o preço, né? Ah, eu comprei uma caneta por R$5, então eu vou cobrar o dobro e tá ótimo. Esse vai ser o meu preço de venda. Mas tá certo? Quanto é que tu paga de imposto? Quanto é que tu paga em cima daquele teu produto? Quanto de custo tu tem para aquele produto? São vários termos, eles não são difíceis. A maioria das pessoas tem medo quando a gente fala de custos e de dinheiro e de orçamento. Mas é matemática pura. Não tem milagre e não tem nada de difícil. E tu não tem que saber profundamente sobre isso. Tu tem que saber pelo menos o básico para te conseguir gerenciar a tua empresa. Quando tu tá indo para um outro país empreender, tu tem que conhecer as leis trabalhistas. Aqui no Brasil, as nossas leis são ao mesmo tempo simples, mas extremamente complexas. Como é que são as leis trabalhistas de onde tu tá indo? Tu pode contratar funcionário terceirizado? Tu pode contratar temporário? Como é que funciona contrato de trabalho? Lógico que no início ninguém contrata funcionários, né? A não ser que tu já tenha estruturado muito bem uma empresa e tu tenha um número X de pessoas que tu precise, no início é tu. O empreendedor é a pessoa que vai lá e vai fazer tudo. Mas se tua empresa crescer, tu vai ter que ter um conhecimento básico sobre as leis trabalhistas da onde tu atua. E a mesma coisa para os tributos. A gente tem uma infinidade de tributos no Brasil. Como é que é em Portugal ou nos Estados Unidos? Tu precisa ler, tu precisa te aprofundar um pouco sobre os tributos para saber o que tu vai pagar de imposto, o que tu não vai, quais são os encargos, tudo isso é necessário. Por mais que tu vai ter um contador ou um contabilista te ajudando, te auxiliando, tu precisa saber o básico. Sem esse básico de gestão de pessoas, gestão de empresas, gestão de custos, leis, impostos, tu pode te enrolar muito. Um outro ponto é conhecer um pouquinho sobre marketing. A gente sabe que o marketing faz muita diferença numa empresa. E hoje nós temos ferramentas e nós temos cursos que, assim, facilitam muito a tua vida, mas tu precisa conhecer pelo menos como é que funciona o básico do marketing. E para isso, ninguém precisa ser formado em administração, ninguém tem que ter formação em marketing. Hoje nós temos diversos cursos, tem cursos presenciais, tem cursos à distância, são cursos às vezes de 8 horas, às vezes de 40 horas. Enfim, tu tem à tua disposição muitas opções de formação e tu precisa te formar. E isso é uma coisa básica de empreendedor, tu precisa estudar muito. Próxima pergunta que tu tem que te fazer: eu tenho capital suficiente para me manter e manter essa empresa? Eu não estou nem falando sobre os custos para abrir uma empresa, mas eu estou falando sobre o dinheiro para manter essa empresa funcionando até que ela realmente te dê lucro. Esse é um ponto muito importante, porque as pessoas estão muito acostumadas a receber um salário, pode ser um salário baixo, um salário mais ou menos, um salário alto, enfim, tu tá acostumado no final do mês tu ter na tua conta um dinheiro entrando. Quando tu empreende, muitas vezes isso pode não acontecer. Pelo contrário, tu ainda tem que colocar mais dinheiro em cima.
Então, assim, tu tem que ter uma reserva de dinheiro muito boa. Se tu abriu a tua empresa e as tuas despesas e a tua receita estão empatando, já é ótimo isso. Mas, assim, tu tem que saber que pode demorar um tempo para que tu tenha mais dinheiro do que mais gastos. Então, tu tem que ter uma reserva. E esse é um ponto que muitos empreendedores, eles desistem depois de 3, 4, 5, 6 meses, porque eles não estão vendo entrar dinheiro, eles estão vendo sair dinheiro. Isso é muito comum. Então, tu tem que ter uma reserva, tu precisa fazer um cálculo de quanto tu vai precisar para manter essa empresa por um tempo. Pode ser que no primeiro mês ela dê muito lucro e assim, ó, parabéns, maravilha. Mas e se isso não acontecer? Uma coisa que muita gente me pergunta é o que falta em Portugal? O que dá certo em Portugal? O que dá mais dinheiro em Portugal? Essa é a pergunta errada. Tu não tem que pensar o que falta, o que dá mais certo. Tu tem que pensar como é que o meu produto ou o meu serviço vai fazer a diferença naquele mercado. Sinceramente, aí a visão de quem não mora em Portugal, mas que lê bastante, eu não acredito que falte alguma coisa em Portugal. Se tu vai encontrar nichos ou brechas de mercado, eu tenho certeza, mas isso são coisas completamente diferentes. Uma coisa é um nicho de mercado, outra coisa é algo que não existe naquele mercado. Nós estamos em 2018. É muito difícil num mercado não existir algo. O que pode ter é lançar uma tecnologia nova ou um produto muito inovador, ser uma empresa unicórnio, como a gente chama. Mas o que tem que ser pensado é como é que aquele meu produto vai fazer a diferença, como é que eu vou conseguir fazer com que o meu serviço faça frente às concorrentes. Tem que estruturar a tua empresa para ser a melhor empresa daquele segmento em Portugal ou naquela região que tu vai atuar. Uma coisa que eu sempre falo nas reuniões com empreendedores é que se tu não sabe o que tu quer, o mundo é um labirinto para ti. Então, primeiro, pensa o que tu quer fazer. Quais são as opções que tu tem? E depois tu vai atrás. Esses são os questionamentos que eu acredito que sejam essenciais serem feitos. Depois que tu tiver a resposta para essas questões, daí tu vai atrás de um profissional, seja para ver um visto D2, assessorias, enfim, seja para abrir uma empresa, procurar um contabilista ou um advogado. Mas antes de tudo, a minha recomendação sempre é: responde essas perguntas. Outra pergunta que eu recebo bastante é quais são os segmentos que têm muito potencial em Portugal. E assim, isso é uma coisa que semanalmente, se tu ler um jornal em Portugal, sai alguma coisa. Então, é só pesquisar. Eu fiz pesquisas, porque como eu já falei, a gente tem uma ideia sim de empreender em Portugal. Nós temos 3 ideias, digamos assim, 3 possíveis empresas que a gente quer fazer ou 3 possíveis serviços que a gente quer fazer em Portugal. Então eu resolvi trazer para vocês alguns segmentos que eu vejo que tem muito potencial em Portugal. O primeiro segmento é o turismo, mas isso não é nenhuma novidade, né? Portugal é um país extremamente turístico, ele está na hype nos últimos anos do mundo inteiro, né? Não é só da Europa. Então, produtos e serviços voltados para o turismo têm grande chance de darem muito certo. Pode ser aluguel de temporada, tipo Airbnb, coisas do gênero, restaurantes, lancherias, transfer, guia de turismo. Vou dar o meu exemplo. Quando eu morava em Paris, teve um período lá que eu não pude trabalhar, mais ou menos uns 6 meses, porque para agendar, para renovar a minha permissão de residência, a próxima data era 6 meses, então durante aqueles 6 meses eu não ia poder trabalhar. Eu trabalhei como guia de turismo. Eu já tinha feito alguns cursos, eu já tinha conhecido bastante e eu montei alguns roteiros. E comecei a distribuir, primeiro para os amigos, depois os amigos indicavam os amigos, daí vinham os amigos dos amigos, aquela coisa, né? Mas basicamente eu fazia isso. Eu montava um roteirinho, a pessoa me dizia quanto tempo ela tinha, quais eram os interesses. Então, durante 6 meses eu trabalhei como guia de turismo para brasileiros e eu vou dizer que o meu nicho, que eu peguei muito bem, eram pessoas que tinham muita curiosidade sobre guerras, porque é uma das minhas paixões, então eu lia e montei uns roteiros bem legais. E o outro eram para pessoas de mais idade, digamos assim, sêniores. Porque a minha mãe ia, eu fazia roteiros com ela, 10 amigas iam, 10 amigas das amigas, então eu montei roteiros muito bons para esse tipo de público. Quando a gente fala de turismo, tu tem um leque de produtos e serviços gigantesco. Então tu precisa conhecer esse mercado, conhecer o que tu vai fazer e fazer
Outro segmento que eu vejo que tem muito campo são para os sêniors, para os aposentados. Portugal tem uma média de idade mais alta e, assim, grande maioria dos estrangeiros que estão morando em Portugal são aposentados ou são pessoas com mais idade. E eu não estou nem falando de serviços como cuidadores, eu estou falando de serviços e produtos voltados para eles. Não sei, levar para fazer compras, passear com ele mesmo, né? Ou viagens para eles, enfim, produtos e serviços para os sêniores. Eu tenho certeza que tem um bom campo por aí. A mesma coisa para as crianças, porque apesar de ser um país velho, tem gente nascendo sempre, né? Então, assim, acho que além do babysitting, tem muita coisa que pode ser feito para crianças e para os pais também, né? Então, serviços e produtos para esse segmento, eu acho que é uma boa. E outro segmento que eu vejo muito forte é o comércio online, tanto de serviços quanto de produtos, né? Hoje, tu ter uma loja no Instagram, no Facebook ou mesmo numa plataforma de e-commerce é muito mais simples. A mesma coisa serviços, programação, tradução, enfim. O leque de produtos também ligados a serviços digitais online é muito grande. Um segmento que tem muito potencial em Portugal são os nômades digitais. Não sei se vocês conhecem, mas são pessoas que trabalham remotamente em qualquer parte do mundo. Então, hoje eu vou para Paris, vou trabalhar um mês em Paris, ela vai, depois, vou ir para Lisboa, vou ficar 2 semanas em Lisboa, ela vai. São pessoas que não precisam estar fisicamente no seu local de trabalho. E eles podem trabalhar em casa, num café, num restaurante, num shopping, num coworking. Então, abre um leque de possibilidades aí. O legal nesses grupos é que eles compartilham os lugares que eles mais gostaram de trabalhar em todo o mundo. Então, se tu tem um local, um café, um restaurante, um coworking, e tu consegue atrair esse público para lá, dá super certo. Precisa de internet boa, precisa ter um café bom, ser confortável, ter um ambiente legal e certamente isso dá certo. E assim, Portugal é um país que está super tecnológico, tem polos de tecnologia bem forte, tem grandes empresas de tecnologia que estão indo para Portugal e isso acaba atraindo muita gente que ou presta serviço para eles ou se interessa para ver como é que é. Então o segmento de nômades digitais eu também acredito que dê muito certo. Bom, esses são só alguns segmentos, mas tem muitos outros. Esses são os que eu tenho pesquisado mais, então vocês precisam pesquisar, né? É sentar na frente do computador e ler, e tem muita informação disponível. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu não trouxe nenhuma receita milagrosa, receita de bolo, nem nada disso. A minha ideia era realmente conversar com vocês da mesma forma que quando eu sento com alguém que está querendo empreender, eu converso. E essas perguntas que eu propus para vocês são as mesmas que eu converso com eles. Então eu espero muito que quem esteja com esse pensamento de empreender, que tem essa veia de empreendedor, consiga fazer essa reflexão, responder esses questionamentos e ir em frente. Assim, reflita sobre isso, porque eu tenho certeza que depois que tu conseguir responder essas questões, tu vai estar muito mais seguro do que tu vai fazer. E assim, a resposta dessas questões é basicamente um plano de negócio. E plano de negócio tu tem que ter, não é só para aplicar para o visto D2. É para abrir qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês pensem sobre essas questões que eu expus aqui e me contem aí se vocês vão empreender, como é que vocês estão, que fase vocês estão, que essa troca é bem importante, é bem legal. E outra coisa, tem espaço para todo mundo. Um beijo e bom final de semana. Tchau, tchau.